Quando tudo sai do controle, o que o caos revela sobre quem você é? Eu sou Ana Júlia Agostinho, eu sou jornalista e esse é o Depois do Caos. Um podcast sobre como a forma que a gente age diante dos desafios mostra verdadeiramente quem somos e quem podemos nos tornar. Inclusive, se você também concorda que o caos pode de fato revelar muitas coisas escondidas sobre a gente, segue o Depois do Caos aqui no Spotify e também avalia a gente. Isso ajuda muito a atingir cada vez mais ouvintes e além disso você também fica sabendo sempre quando sai novo episódio. Teve uma época que eu trabalhei numa agência de publicidade, porque é isso, apesar de eu ser jornalista, eu trabalhei uma época em revistas, em redações, em televisão, mas eu também trabalhei muitos anos da minha vida em publicidade, como estrategista. E eu tava numa agência, eu tinha uns 25 anos e, cara, eu não tava feliz. Era uma agência renomada, conhecida, eu atendia, sim, clientes muito legais, mas eu não estava feliz. Eu tava no meu auge. Então, assim, imagina, 25 anos, cheia de energia, querendo entregar, querendo mostrar todo o meu valor. Eu tava com muito sangue no zóio e eu sentia que eu não tinha oportunidade suficiente para poder mostrar o meu valor. Então, tinha alguns momentos durante o dia que tava sem job, tava sem trabalho. Então, eu ficava, e aí, o que eu posso fazer? Ficava até caçando trabalho, sabe? E como eu me senti inutilizada, foi por isso que eu comecei a ficar triste, né? E você pode estar pensando, assim como eu pensei na época, nossa, mas é isso, eu tava numa agência renomada, eu ganhava um dinheiro interessante e não tinha muito trabalho, então eu poderia estar feliz. Mas eu não tava, porque eu queria entregar, eu queria aprender, ainda mais em área de estratégia, em área de pesquisa, tem algumas metodologias que são conhecidas, mas dá para aprender muito mais, formas de estruturar coisas diferentes, pesquisas com audiência para se fazer, existe um campo muito vasto para aprender. E eu sentia que eu tava não aprendendo, eu tava parada, estagnada lá, sabe? Queria aprender mais, evoluir, e eu não via essa oportunidade no lugar que eu tava. Então, o que eu fiz? No meu auge de Branca de Neve, que se você não ouviu o episódio anterior, eu falei muito sobre isso, sobre como conectar a Branca de Neve que existe dentro de nós com a Bruxa Má. Então, no meu auge de Branca de Neve, o que eu fiz? Extremamente ingênua, eu chamei meu chefe para conversar e fui honesta com ele. Eu falei que eu tava me sentindo inutilizada, que eu poderia estar fazendo muito mais pela empresa, pelo meu cargo, pelo que eu era, pelo meu escopo. E eu queria fazer mais, eu até trouxe propostas, eu desenhei algumas propostas que poderiam ser feitas, conexões também que poderiam ser feitas com a mesma agência em outras localidades no mundo inteiro, enfim, trouxe uma série de propostas. Maravilha, eu achei que era só uma questão agora de me conectar com as demandas e pronto, né? Certo? Não, errado, fui o quê? Demitida. O que do ponto de vista corporativo é óbvio que faz muito sentido. Imagina, você tem um colaborador que deixa muito claro pra você que ganha dinheiro, que não tá tendo as demandas necessárias, né? Porque eu realmente terminava muito rápido as demandas que eu tinha. Então, do ponto de vista corporativo, olhando agora em retrocesso, faz sentido. Eu fui demitida. Mas eu não vi, não vi isso chegando. Eu imaginei que esse fosse o que aconteceria quando eu fui conversar com ele. Óbvio, não fui com essa ideia na minha cabeça de ser demitida, muito pelo contrário. Foi um caos na terra, eu nunca tinha sido demitida. Foi a minha primeira vez e eu fiquei desesperada. Eu não esperava esse plot twist, eu achei que realmente meu chefe gostava muito do meu trabalho e que juntos a gente ia encontrar uma solução. E a demissão foi super rápida, ela foi muito seca. Eu fui demitida no final do dia, não pude subir pra pegar as minhas coisas, nem dar tchau pros meus colegas, já fui pra casa, recebi as coisas em casa. Foi uma vibe muito... Nossa, foi realmente muito tenso. Eu me senti completamente sem chão, despedaçada. Aí no caminho de casa, eu comecei a chorar, desesperada, pensando nas contas, pensando o que vai ser da minha vida agora. Meu Deus, será que isso mancha o meu currículo? Porque eu fui demitida. Comecei a pensar numa série de coisas e aí eu resolvi ligar para uma amiga minha. E sabe o que ela me disse? Mari, inclusive, maravilhosa, perfeita, amo você. Amiga, das últimas vezes que a gente conversou, você só reclamou do seu trabalho.
falou que você estava se sentindo mal, que eles não te davam trabalho suficiente, só que do seu lado você também não tinha coragem de se demitir, porque era uma agência muito renomada, os clientes eram muito legais, não fazia sentido você se demitir. E ela continuou, e eu só aqui ouvindo. E ela continuou, então, se você parar pra pensar friamente, isso foi um presente do universo pra você. Você não ia se demitir, você estava triste, você foi demitida. Isso é perfeito. Ela falou, eu não vou corroborar com essa tristeza. Parabéns por ter sido demitida. Ela falou, você falou e o universo te ouviu e te entregou a demissão que você nunca teria tido coragem para realmente pedir demissão. E é verdade, ela tinha toda a razão. Nesse momento, quando eu desliguei o telefone com ela me trouxe uma perspectiva completamente nova. Então, era uma página em branco para eu fazer o que eu quisesse. Claro que com responsabilidade, olhando a parte financeira, fazendo as contas, compreendendo meus novos limites de gastos. Mas a verdade é que sim, foi um presente. Depois de eu desligar com essa minha amiga, quase que em seguida, o presidente da ONG, que eu era voluntária na época, me ligou. Ele falou, Aninha, vai ter uma viagem com a ONG Missão África. Essa ONG que eu trabalhava como voluntária é a Por um Sorriso. E a Por um Sorriso fazia muitas coisas com outras ONGs para auxiliar. Então, a Por um Sorriso tinha dentistas e médicos. Ela levava essas pessoas para os lugares que necessitavam, seja no Brasil, seja fora. Ia ter uma parceria da Por um Sorriso com a ONG Missão África. Aninha, eu não vou conseguir ir, teriam algumas questões lá. Ele perguntou, você quer ir representando a ONG? Iam alguns outros dentistas e médicos, como eu disse, eu não sou dentista nem médica, mas quando você trabalha em outras áreas, você pode auxiliar de uma série de formas, dando apoio para os médicos e dentistas e também quem for atendido. Então, você pode ajudar na fila, você pode ajudar... Gente, tem muita coisa, tá? Todo mundo de todas as áreas conseguem ajudar nas ONGs. E quando ele me fez esse convite, eu falei, o que está acontecendo? Acabei de ser demitida. Aí adivinha, o que eu fiz? Eu fui pra África, fui demitida numa semana, dali 10 dias eu tava onde? Embarcando pra Moçambique. Quem diria? Os meus pais não estavam entendendo nada na época. E até pra quem é de agência, quando eu fui comentar com algumas amigas minhas e amigos que também eram de agência, que eu comentava, eu tô indo pra África. Todo mundo achava que era a agência África, porque tem uma agência chamada África. Falei, não, é o continente mesmo. Tô indo trabalhar como voluntária no continente africano. Tô indo para Moçambique. Racionalmente, a minha cabeça ficava, gente, de onde eu vou tirar dinheiro? E agora? Porque é isso, quando você viaja com uma ONG, obviamente você paga, né? Só um parênteses. Você paga, você doa, né, o seu tempo e também você normalmente, pelo menos nas ONGs que eu trabalhei, a gente paga tudo, a nossa estadia, a ida. É claro que tem um apoio da ONG local, mas não faria nem sentido ser o oposto. Então, na minha cabeça, eu falava, gente, que isso? Eu tô pegando dinheiro que eu tinha guardado pra ir pra África, o que tá acontecendo? Minha mente, meu tico e teco ficava, o que está acontecendo? Você deveria estar mandando currículo pra Deus e pro mundo pra você já ter trabalho no mês que vem? O que você tá fazendo indo pra África? Mas no fundo, se eu tirasse essas névoas mentais, esses pensamentos no meu coração, eu tinha uma certeza de que eu tinha que ir, que era assim, é isso, racionalmente eu não conseguiria ver sentido, mas aqui dentro, eu tenho que ir, era muito forte essa intuição, uma intuição, vai, e eu fui, falei, bom, na volta eu me organizo, mando meus currículos para voltar pro mercado. E ponto. E eu fui, com o coração tranquilo e também trazendo pra racionalidade isso. Na volta, eu faço tudo o que tem que ser feito e vamos nessa. A viagem foi simplesmente transformadora. Assim, eu tenho decorrências dela até hoje na minha vida. Decorrências maravilhosas. De ajustes de percepções, de ajuste de padrões mentais. Eu tive contato com uma realidade extremamente diferente do que eu já tinha visto. Mesmo já tendo feito trabalhos voluntários aqui no Brasil,
foi uma realidade que aqui já é chocante, obviamente, mas lá eu não sei se também pelo momento que eu tinha sido demitida, foi muito forte. O que mais me pegou foi a energia deles. Assim, eu tô falando de um lugar que não tem saneamento básico, é um lugar que eles não têm roupa, não têm sapato, dinheiro extremamente escasso. E assim, a fé que eles tinham, a alegria deles, nossa, e eu reclamando muitas vezes por motivos tão triviais. E aqui eu tô tomando muito cuidado ao falar isso, porque eu não tô diminuindo as minhas reclamações, nem as suas, que com certeza você tem, mas é sobre mudar de perspectiva, porque eu poderia encarar tudo de uma forma diferente, e eu poderia ser grata, que nem eles eram, diante das coisas que apareciam na minha vida, e diante das coisas que eu já tinha na minha vida. Teve até um dia que eu tava com uma voluntária amiga minha, que a gente se aproximou mais nessa viagem. O nome dela é Thaís. Maravilhosa. Ela é dentista. E eu tava sentada com ela, já tinha acabado, a gente tava muito cansada. Assim, a quantidade de atendimentos por dia era muito, muito alta. Então era no final do dia e era muito quente lá, uma sensação térmica assim, 45 graus. Tinha momentos que a gente ficava deitado assim no chão pra ver se ficava um pouco mais ameno. E nesse momento que a gente tava olhando pro céu mesmo e conversando, eu falei pra ela, eu falei, caramba, se alguém, o meu anjo da guarda, há 2 semanas atrás, abrisse uma janela, falasse, você quer ver o seu futuro daqui a 2 semanas? E eu falasse, quero, né? Por que não? E ele abrisse, e eu visse eu em Moçambique, daqui a 2 semanas, com uma amiga, porque isso, a gente não era tão próxima antes da viagem. E na viagem a gente ficou muito próxima, conversando, e feliz, e alegre, e animada, e sem emprego. Eu não ia acreditar, eu ia falar, gente, anjo da guarda, o que vai acontecer na minha vida? Que caos é esse? E eu tô feliz. Isso que é muito doido, porque as coisas vão acontecendo, e que bom que ele não me mostrou aquela janela, porque eu ia ficar desesperada se eu soubesse o que ia acontecer. Eu voltei dessa viagem com um novo filtro no meu olhar, valorizando muito mais as minhas relações, seja familiares, seja de amizade, confiando mais no que acontece na minha vida, porque quem diria que a demissão ia ser o ponto principal para eu ter vivido essa viagem tão transformadora. Porque no final é isso, quando o caos acontece naquele momento, a gente nunca sabe o que isso vai destravar lá na frente. E eu ainda fiquei sem emprego alguns meses. Não foi que nem eu achei na cabeça quando eu fui pra África. Falei, não, eu volto, mando meu currículo, pá, já vou estar com emprego. Fiquei um bom tempo procurando emprego, organizando as minhas finanças, mas nunca me arrependi dessa viagem que eu fiz. Porque é algo que eu tive a oportunidade de fazer e que mudou muito como eu encaro a vida. Mas eu também aproveitei muito esse tempo que eu fiquei sem trabalho para fazer coisas que eu nunca me permiti fazer porque eu estava trabalhando muito. Eu fiz curso de roteiro, que quando eu era bem novinha, meu sonho era ser roteirista. Ai, era meu sonho. Nunca tinha feito um curso de roteiro. Fiz um curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema. Foi incrível. Eu amei. Eu vi que eu adoro escrever roteiro, inclusive. Segui mandando meu currículo para Deus e para o mundo. Fiz alguns jobs, alguns freelas. Trabalhei com alguns eventos também. Como hostess, que eu fui chamada e você paga no dia. Eu fui fazendo o que aparecia e o que dava certo para mim. Até que, finalmente, um freelancer que eu fiz numa agência, que eu já tinha trabalhado antes, fui fazendo freela, né? Foi renovando, até que finalmente comecei a trabalhar fixo lá, né? Fui contratada de forma fixa, CLT. Inclusive, foi nessa agência que eu conheci o meu marido. Olha como as coisas são conectadas. Mas isso é história para um outro episódio. E assim, ser demitida me fez sim questionar muito o meu valor. Muito. Eu era boa mesmo. Se eu deveria estar fazendo aquilo que eu fazia para ganhar dinheiro. Quão descartável eu me senti. Mas ter ido em seguida para a África e estar diante de uma realidade
tão diferente da minha e ter podido ampliar a minha visão, mudar de perspectiva. Lá eu recebi muitos sorrisos, muitos abraços. Lá, inclusive, é um lugar na minha mente, eu não sei se você tem, mas eu comecei a fazer isso depois de mais velha. Um lugar na mente que às vezes eu fujo, porque foi tão gostoso, tão maravilhoso. E eu não tô falando que lá não teve momentos tensos. Teve momentos muito tensos. Mas o que eu lembro aqui, dos sorrisos que eu recebi, dos abraços, dos agradecimentos, das danças que eu aprendi, é um lugar que muitas vezes, quando tá tenso o meu dia a dia, e eu lembro desses sentimentos, eu consigo me teletransportar para lá, pegar todo o amor, tudo que eu senti e trazer de volta para cá, sabe? Quase como se fosse um salto quântico na minha linha do tempo do passado, pegar isso e pá, trazer para mim. Isso tem sido muito interessante, eu tenho feito isso bastante, e não só com a África, mas com outros momentos também muito bons que eu vivi e que eu uso pra me reenergizar, sabe? Mas enfim, voltando, eu tava falando do quão descartável eu me senti quando eu fui demitida. E aí quando eu fui pra África, né, e tive a oportunidade de mudar essa perspectiva, de receber o que eu recebi lá e também entregar o que eu entreguei lá, me mostrou um valor meu que não ia ser uma demissão que ia tirar e que independia da minha profissão. Eu comecei a realmente a deslocar, porque eu sempre fui uma pessoa que achei que o meu valor tá na minha profissão, tá no meu cargo, tá na minha carreira, tá nos prêmios que eu tenho. E não, porque isso é muito trivial, isso passa assim. Depois tem outro prêmio, vai ter alguém melhor, vai, acontece. Por isso que o nosso valor não pode estar nesse lugar. E essa viagem me ajudou e me mostrou isso. Trouxe um poder interno que é aqui dentro e que não depende de prêmio ou de como eu construí a minha carreira. Eu tive que ir para a África para encontrar esse porto seguro meu. Eu tive que olhar para fora para encontrar essa fortaleza que eu tenho aqui dentro, sabe? E depois de falar tudo isso, eu quero saber muito de você. Tem algum caos que agora, quando você olha em retrocesso, você vê que ele foi um grande empurrão para você se tornar quem você precisava se tornar nos dias de hoje? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. Esse espaço, depois do caos, também é seu. E ele amplia quando vira conversa. Seguimos. Muito obrigada por ter escutado até o final e até a próxima quinta-feira.